dizer amém. Recebemos o pastor com Amém. Aleluia. Saúde os amados irmãos, com a paz do Senhor, amém. Amém. Convido os amados a abrir vossas Bíblias na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo número 5. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Até o versículo do número 5. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Amém. E nós gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Aleluia. Podeis assentar. Aleluia. Glória. Quando nós falamos de graça, nós somos justificados pela graça. Graça, ela é um favor imerecido. Ninguém é merecedor da salvação. A salvação não é por mérito, a salvação é por graça. Porque Deus, em sua infinita graça, decidiu salvar o homem quando o homem ainda estava perdido e condenado por suas próprias culpas e seus próprios pecados. E quando nós se deparamos com essa palavra graça, nós precisamos entender que graça no sentido comportamental, para você tentar entender um pouco como Deus trata com você, como Deus se relaciona com você, eu vou tentar te explicar um pouco o que é graça. Hoje, quando alguém nos faz o mal, você pode responder de 3 maneiras, é teu direito. Você pode responder com justiça, você pode responder com misericórdia, ou você pode responder com graça. Vamos dar um exemplo. Um jovem rouba o carro do seu pai e ele se perde na curva da esquina da sua casa e bate no muro da sua casa. Você sai para fora e se depara com aquele jovem desesperado. E ele diz para você: não tenho carteira, roubei o carro do meu pai e eu detonei com o seu muro. Esse homem, ele pode reagir de 3 formas: com justiça e dizer: olha, eu vou ser obrigado a chamar o teu pai aqui, vou chamar a polícia, vou fazer um BO, o teu pai vai ter que se incomodar contigo, vai ter que pagar o meu muro e vai ter que se ver com a lei. Isso é justiça, é o direito seu. Mas ele poderia agir com misericórdia e dizer: olha, rapaz, dá um jeito de pagar o muro, não vou falar nada para o teu pai, e tu que se vire com o carro do teu pai lá, mas só paga o muro e está tudo certo.
Ou ele poderia reagir com graça. Ele olhar para o rapaz e dizer: olha, rapaz, eu não vou chamar o teu pai, eu vou arrumar o muro, vou mandar arrumar o carro do teu pai, e não vou falar nada para ele. E tem mais, quando tu fizer 18 anos, tu liga para mim que eu vou pagar a tua carteira. Isso é graça. Isso é graça. E é isso que Deus fez com você e fez comigo. Porque se Deus agisse com justiça com nós, nós iríamos presos, teríamos que pagar a batida no muro, teríamos que pagar o conserto e ainda tínhamos que apanhar supostamente uma coça do pai. Assim Deus age com nós. Mas é direito seu você agir com justiça, você agir com misericórdia e agir com graça. Por isso que graça é você tratar os outros melhor do que você espera ser tratado. Graça é você, quando alguém te pede perdão, essa pessoa já estava perdoada. Isso é graça. É o favor imerecido. É você amar as pessoas pelo amor que está em ti. E nós fomos justificados com Deus. Deus nos trouxe de volta para Ele, na comunhão dEle, através da sua graça e da sua misericórdia. Nunca se esqueça, é direito seu. Você pode agir com justiça, você pode agir com misericórdia, ou você pode agir com graça. Agora, se você agir com graça, saiba que o coração de Deus vai te retribuir 10 vezes mais do que você agir com justiça. Porque a graça se assemelha mais a Ele. E a Bíblia diz que nós temos que sermos imitadores de Cristo. Paulo diz: sede meus imitadores, mas como eu sou de Cristo. Nós temos que imitar a Cristo, trilhar o caminho de Cristo, ter Cristo como o exemplo a ser seguido, o caminho a ser trilhado, o comportamento a ser querido, buscado, com decisões firmes, com decisões responsáveis, com dedicação e com força emocional e de fé, para que possamos ter um caráter moldado ao caráter de Cristo. Justificado, pois, pela fé, temos acesso a essa graça que Jesus Cristo ofereceu para nós. Você não precisou pagar o conserto do seu carro, você não precisou enfrentar o seu pai, não precisou, querido, pagar o preço de consertar o muro e ainda recebeu o perdão de ter roubado o carro do seu pai. Isso é graça, é essa graça que hoje nos envolve, é essa graça que nós devemos ter como combustível da nossa gratidão, como aquilo que vai motivar nossa gratidão e aquilo que vai motivar todos os dias de manhã nós acordarmos ou levantar os nossos olhos para o céu e dizer: te louvo e te agradeço, ó Deus, pela tua graça infinita por minha vida. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. E essa graça também, Paulo, no decorrer desses versículos, mostra que Deus nos concede a graça, mas Ele tem uma ferramenta que Ele usa que molda o nosso caráter. Ele tem uma ferramenta que Ele usa que nos lapida, que nos limpa, que nos purifica, que nos transforma e que vai dia a dia moldando o nosso caráter. E esta ferramenta e esta empresa produtora chama-se tribulação. A tribulação produz, ela molda o nosso caráter. Por isso que a fé genuína é a fé provada. Fé provada é aquela que é provada como ouro. O ouro, para ser provado, purificado, ele é aquecido. Quando ele é aquecido, suas impurezas sobem para cima e o ourives vai com uma coadeira e tira todas as impurezas. Mas para que o ouro venha se tornar puro, ele precisa ser aquecido no fogo.
Por isso que a prova da nossa fé redunda em glória para Deus. Porque como somos provados, nós estamos tendo oportunidade de demonstrarmos para Deus que tudo que falamos, tudo que declaramos, seja de amor, de fidelidade, nós no momento da prova, como aqui já foi falado desde o começo do culto, nós demonstramos para Deus que somos fortes, fiéis e verdadeiros a Ele. Aleluia. Sabe o que Deus faz quando você pede força? Você sabe o que Deus faz quando você pede força? Você diz: Deus, me dá força. O que um lutador faz para ele ter força? Ele precisa lutar. Ele precisa se exercitar. Quando você pede força, Deus te dá dificuldades para te trazer musculatura e resistência para a tua vida. Quando você pede para Deus sabedoria, sabe o que Deus te dá? Problemas para você resolver. Jesus. Senhor, me dá sabedoria. Aí Deus te dá problema para você resolver. E quando você resolve vários problemas, você se torna sábio. Porque aí a experiência e a esperança e a experiências vão produzir em você a sabedoria. Por isso que o ancião, ele é símbolo de sabedoria. Por isso que cabelo branco não é símbolo de velhice, é símbolo de experiência. Glória a Deus. É símbolo de vida vivida. Hoje ninguém gosta, a mulher não gosta, o homem não gosta. Cabelo branco, mas cabelo branco é símbolo de experiência. Aleluia. É sinal de que é uma pessoa de experiência, é um ancião, é uma pessoa que tem uma experiência de vida. Aleluia! Que aprendeu com a vida. Entendeu? Nós não deveríamos nos envergonhar dos cabelos brancos, porque eles simbolizam algo lindo, que são resultado de uma vida, resultado, querido, de batalhas, resultado de lutas que foram vencidas, de guerras que foram vencidas, e nós precisamos estar preparados. E Paulo está dizendo: olha, eu me glorio também nas tribulações. Eu na quarta-feira aqui eu falava, porque hoje muitas pessoas não conhecem e só querem conhecer um lado da moeda do Evangelho e do Reino de Deus, que é o lado da vitória, que é o lado da bênção, que é o lado da cura, que é o lado das bênçãos financeiras, e se tornam, como no tempo de Jesus, os papas bênção, que enquanto Jesus estava dando pão, enquanto Jesus estava dando peixe, eles estavam correndo atrás de Jesus, queriam fazer de Jesus seu rei. Mas quando Jesus começou a trazer um sermão forte, um sermão chamando eles à responsabilidade, dizendo: olha, vocês vão ter que comer da minha carne, vocês vão ter que beber do meu sangue. Aí eles começaram a olhar um para o outro e dizer: mas duro é esse discurso, mas que dura é esta pregação, o que esse homem está querendo dizer? Nós não temos que comer sua carne, nós temos que beber o seu sangue. E de uma multidão foram saindo, e ficou só 12. E no meio dos 12 ainda tinha um que era traidor. E aí Jesus saiu daquele sermão enérgico, daquele sermão, olhou para eles e disse: se vocês não querem também? Aí Pedro se levanta e diz: para onde iremos nós, mestre? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Aleluia. No reino de Deus nós temos vitórias? Temos, mas temos batalhas. Você só tem vitória porque tem batalha. E se tem batalha, você tem vitória. Não existe evangelho ou óculos cor-de-rosa para cristão. Não tem. Jesus disse: no mundo tereis aflição. Nós temos que tomar toda a armadura de Deus, nos revestir dela para o dia mau. O dia mau chega, o dia do problema chega, o dia da dificuldade chega. Você pede força, Deus te dá luta. Você pede sabedoria, Deus te dá problemas para você resolver, porque Ele quer trabalhar, Ele quer moldar a nossa vida. Aleluia. Amém? Amém, aleluia. E nós vemos Paulo
ele em Filipenses capítulo 4, verso 13, é um versículo que os caminhoneiros gostam muito. O irmão lá é caminhoneiro, não sei, mas muitos gostam. Tudo posso naquele que fortalece. É uma frase que está colocada em muitos caminhões. Até em escritório tem placas, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando você lê esse versículo, você já viu que normalmente aquele que é viciado em caixa de promessa, o crente viciado em caixa de promessa, ele só procura os versículos bons da Bíblia. Só procura os versículos fora do contexto. O Senhor é meu pastor, o Senhor é minha luz, nada me faltará, Ele é meu socorro, Ele é isso. Mas todo o versículo ele tem um contexto, irmão. Esse tudo posso naquele que me fortalece tem um contexto. Quando você lê um versículo, diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. O que você precisa fazer? Tudo posso o quê? O que eu tudo posso? Tudo posso, mas tudo o quê? Tudo. Tudo. Nem tudo na Bíblia é tudo. Nem tudo na Bíblia é tudo. Quando a Bíblia fala tudo, nem é que a Bíblia fala é tudo. Esse tudo ele tem um limite. Quando Paulo está dizendo tudo posso naquele que me fortalece, ele está atrás desse tudo, tem um limite, um contexto. E o contexto, queridos, é o versículo anterior, que diz assim: olha o que o apóstolo Paulo está falando. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dando a resposta do tudo que ele pode. Ele está dizendo: eu posso ter e não ter. Aleluia! Eu posso ter fartura e passar fome. Por quê? Porque eu tudo posso. Eu posso superar tudo isso no meu Criador. Agora, usar esse tudo posso só quando você está com luta, para você fugir da luta, para você fugir da dificuldade, para você murmurar na dificuldade, não. Tudo posso, querido, é naquele momento que você está naquela prova mesmo, você diz: eu não nego Jesus, porque eu tudo posso. Aleluia. Até passar essa necessidade eu consigo, até passar essa prova eu consigo, eu vou sair dessa. Aleluia. Aí isso é o tudo Glória a posso. Jesus. Aleluia. E o apóstolo Paulo ainda, Seja teu nome, Pai. em 2 Coríntios, capítulo de número 12, verso 10, ele diz assim: por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Ele está dizendo que ele se alegra nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades de novo, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. Aleluia. Aleluia. O apóstolo Paulo descobriu que quando ele achava que era forte, ele era fraco, e quando ele achava que ele estava fraco, aí é que ele estava forte. Aleluia. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Jesus querido, aleluia, glória a Deus, aleluia. O contexto aqui é que Paulo está lutando em oração com Deus, pelejando com Deus em oração, para que Deus lhe afaste um espinho da carne, que a Bíblia não revela qual é, mas ele diz que esse espinho na carne foi lhe dado com um propósito positivo. Qual o propósito, pastor? Para que ele não se exaltasse.
para que ele não viesse se achar o gás da coca, É verdade. para ele não viesse se achar o bam por causa das excelências, das revelações que ele tinha recebido. Ele diz: Deus mandou um mensageiro de Satanás me dar um bufete na cara para me abaixar a Cristo e não se achar que eu sou o cara. Aleluia. Mas eu continuei pelejando e Deus disse: Paulo, a minha graça te basta, Aleluia, Jesus. porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia, Jesus. Ajuda. Quando você acha que você não vai conseguir mais, eu aprendi isso no exército. Quando nós estávamos correndo, irmãos, lá e fazendo exercício no exército, tinha hora que a gente dizia: sargento, eu não aguento mais. Quando a gente dizia assim, ele dizia: ó, quando tu diz que tu não aguenta mais, tu aguenta mais um tanto e um pouco. Sabia disso? O nosso corpo, quando você diz que não aguenta mais, você aguenta mais um tanto e mais um pouco. Amém. Aleluia. Isso é provado. Isso é provado. Nós conseguimos. É só a gente jogar bola para frente, ser bola para frente, ressignificar as coisas. Um dia eu falei aqui, o cara saiu da sua casa, ele tinha estacionado o carro dele na frente da casa para pegar algumas coisas, e era uma Ferrari, e passou sei lá, invejoso, um espírito de porco, sei lá, e arranhou todo o carro dele. Aí você tem duas reações: você entra em desespero, você amaldiçoa o cara que fez isso, chama a polícia, investiga, manda matar o cara, ou você ressignifica. Ele parou, olhou, carro todo arranhado. Ele disse: Deus, eu te louvo, porque eu tenho uma Ferrari para alguém arranhar. Jesus. Porque eu tenho uma Ferrari para alguém arranhar, e eu tenho como pagar. Pior é aquele que nem carro tem para alguém arranhar. Jesus. Profundo. Ele ressignificou. E é assim que nós temos que enfrentar nossas provas, nossas lutas. Nós temos que ressignificar. O que é ressignificar? Se Deus permitiu, Deus não bota prego sem estopa. Verdade. Aleluia. E pare de, quando você estiver numa luta, achar que essa luta é para ensinar os outros. Essa luta não é para ensinar os outros, é para ensinar você. Aleluia. Você tem que orar e dizer: Deus, o que tu queres me ensinar com isso? Por que tu está permitindo eu passar por isso? Talvez Deus vai dizer: tu não me pediu força? Eu estou te dando luta. Tu não me pediu sabedoria? Sim, eu estou te dando problema para resolver. Tu não me pediu caráter? Senhor, eu quero ser um homem de caráter. Como que Deus vai te dar caráter? Te dando oportunidade de demonstrar honestidade. Em pequenas coisas. Um troco errado. Verdade. Quando alguém te dá um troco errado, é uma ótima oportunidade de você mostrar o nível do seu caráter. Aleluia. Se o cara não tem caráter, ele vai dizer: opa, hoje foi meu dia. Glória a Deus, obrigado. Ainda dá glória a Deus e agradece a Deus, porque a outra pessoa teve prejuízo. É verdade, é verdade. Mente na cataca do ônibus. Que idade tem essa criança? Tem 10 anos? Não, tem 6. Por causa de R$5. Vocês acham que isso, vocês riem? Eu já vi pastor fazer isso. Mentir por causa de dinheiro. Judas entregou Jesus por causa de dinheiro. Jesus ficou leproso por causa de dinheiro. Acã, meu querido, trouxe maldição para a sua família, para os seus filhos, foram mortos por causa do amor ao dinheiro. Senhor, eu quero ter um caráter santo. Tu quer ter um caráter santo? Deus vai te dar a oportunidade de demonstrar um caráter santo, um caráter honesto. Você vai ter oportunidade.
Você perde posição no reino de Deus? Sabe como é que Deus dá posição no reino de Deus? No reino de Deus só ganha posição quem sabe ser servo. Quem não sabe servir, não serve para nada. Verdade. Deixa eu repetir para você. Quem não sabe servir, não serve para nada no reino de Deus. Por quê? Porque quando os discípulos foram querer posição para Jesus, Tiago e João disseram: Senhor, ainda pediram para a mãe falar para Jesus: coloca eles lá no teu reino, um do teu lado, um do outro. E Jesus disse: vocês não entenderam nada, vocês são uns cabeça de bagre, vocês não sabem nada de reino de Deus. Eu vou mostrar para vocês. Jesus pega, bota uma toalha nas costas e vai lavar os pés dos discípulos. Sabe o que lavar os pés era a posição do servo mais baixo que existia em Israel? O servo mais baixo, o mais fuleiro, lavava os pés. Chegava um visitante, quem é que ia lavar os pés do visitante? O servo fuleiro. O mais baixo, o mais fuleirinho lá, o mais pobrezinho, o mais miserável. E Jesus pegou, botou uma toalha e lavou os pés dos discípulos. E disse: olha, a mesma coisa que eu fiz, eu sendo Senhor, eu me reduzi à posição de servo. Assim vocês devem fazer. Porque no meu reino, quem quer ser grande, tem que ser servo de todos. Por isso que eu digo, um bom pastor começa com um bom obreiro. Quem nunca foi liderado não serve para liderar. Quem nunca serviu não serve para ser senhor. Uma boa esposa começa com uma boa e obediente filha. Por quê? Porque, querido, se você quer casar e a sua filha, a sua namorada, a sua noiva não obedece a tua mãe, não se sujeita a sua mãe, tu acha que ela vai te respeitar? Por isso, quer uma esposa, observe a menina se ela obedece o pai e a mãe. Porque uma boa esposa começa com uma boa e obediente filha. Um bom marido começa com um bom e obediente filho. Se ele, querido, não sabe honrar pai e mãe, não sabe honrar a mãe nem o pai, vai honrar você? Mas demora, não vai. Por isso que, irmão, se você perde posição no reino de Deus, Jesus diz: seja servo. Seja servo. Se você perde salvação, Deus te dá mandamentos, Deus te dá mitzvot, Deus te dá responsabilidades para cumprir. Por isso que eu gosto sempre cobro: irmãos, guarde os mandamentos de Deus, guarde em teu coração. Davi pecou, e Davi chegou um momento da sua vida que parece que ele reconhece que ele pecou porque ele foi negligente. E aí ele faz um salmo que diz: Senhor, esconde no meu coração a tua palavra, para que eu não peque contra ti. Parece que ele está entendendo que ele adulterou e fez o que fez porque ele foi negligente com esse princípio. Ele foi irresponsável em conhecer e prosseguir em conhecer a Deus e os mandamentos de Deus. Se você quer ter um relacionamento com Deus, é impossível ter um relacionamento com Deus sem ter um relacionamento com a palavra dele. A palavra, os mandamentos de Deus na Bíblia vem em hebraico de uma palavra mitzvah ou mitzvot. Por isso, querido, que o bar mitzvah é aquela cerimônia que para nós hoje é o batismo de uma criança com 12 anos, em que o judeu passa a ser responsável diante da lei. Depois daquela cerimônia, ele passa a ser um filho da lei, bar mitzvah, ou bar mitzvot. Ele passa a ser filho das leis. Ele passa, naquele momento, ele confessa a sua religião e ele passa a ser filho da lei. Ele promete cumprir os mandamentos que ele ouviu do pai e da mãe, porque desde criança o pai e a mãe ensinam a lei para ele.
Mas somente com 12 anos de idade ele assume a responsabilidade, e se ele descumprir uma lei daquela ali, ele diz: eu mereço a punição e a condenação e a pena por descumprir essa lei. E essa palavra mitzvah em hebraico quer dizer conectar. Sabe quando você conecta o seu celular no carregador? O carregador começa a acender a luzinha, carregando. Quando você obedece à lei de Deus, você se conecta a Ele. Aleluia. E aí é como se você estivesse se conectando ao Espírito dele. E aí você sente a presença dele e ele começa carregando. Glória a Deus. Carregando. Aleluia. Carregando. Aleluia. Carregando. Aleluia. Às vezes tu vê uma pessoa falando em língua estranha, é Deus carregando. Aleluia. Carregando. Salta, pula, profetiza, é Deus carregando. Porque a pessoa está tentando se conectar com Deus. Jesus, aleluia. Como é bom quando você dobra o seu joelho, você sente aquele queimor dentro de você. Você sente o Espírito dentro de você. É você conectado com Ele. E uma luzinha dentro de você fica piscando, carregando. Agora o ruim, irmãos, é quando a bateria começa a ficar ruim. Quando a bateria começa a vazar. Quando a bateria não aguenta mais carga. Aí, querido, aí Deus não tem mais como te carregar. Aí você começou a se conectar para o outro lado. Aí você se conecta para a carne. Você se conecta para o lado carnal. E aí você perde a comunhão com Deus. Perde a comunhão do Espírito. Se você, querido, não quer ser enganado. Quantas pessoas que pedem amor para Deus? Senhor, coloca amor no meu coração. Ele faz a oração à noite: Senhor, eu quero amar, coloca amor no coração. Ele acorda, está lá lavando a louça, daqui a pouco, mendigo. Já não tem um pão aí? Um café? A noite anterior pediu amor. Ela já olha com aquele olhar assim: será que não é bandido? O que ele quer? Não tem não. Passa. Daqui a pouco uma pessoa que lhe magoou liga: ô minha irmã, te fiz o mal, me perdoa. Não te perdoo não. Mas a noite anterior pediu amor. Senhor, eu quero amar mais. Às vezes até entra o casal: me perdoa meu marido, me perdoa minha esposa. O marido às vezes fica até assim: mas ontem ela estava pedindo para amar e hoje ela está me odiando. Não entendi. Nós somos assim, irmãos. Por isso que nós temos que ouvir, entender, compreender e praticar. Aleluia. Perfeito você não vai ser. Enquanto você estiver neste corpo, você vai errar. Mas você vai errar com a intenção de acertar. Enquanto você estiver nesse corpo, você pode até pecar, mas você vai pecar tentando não pecar. Aleluia, Jesus. Porque quando você peca por acidente, você é livre e não é escravo do pecado. Agora, quando você peca porque quer, você é escravo dele. Você é dominado por ele. Você é controlado por ele. Você é encabeçado pelo pecado. Agora, quando você peca por acidente, aí acontece. E eu vou encerrar com uma palavra que existe uma diferença muito grande entre um filho afastado e uma ovelha perdida. Vocês sabem? Existe uma diferença de uma ovelha perdida e um filho afastado. Quando uma ovelha está perdida,
O pastor deixa as 99 no aprisco e vai atrás da perdida. Por que ele vai atrás da perdida? Porque ele diz: está perdida. Ela não consegue encontrar o caminho de volta. Ela precisa que alguém chegue lá, pegue ela, demonstre amor e diz: vem comigo. Aleluia. Vem comigo. Vem comigo. Aleluia. E leva de volta para o redil. Agora, o afastado é o filho pródigo. O filho pródigo, ninguém precisou ir atrás dele. O pai não foi. Ninguém foi, porque ele sabia o caminho de volta. Ele sabia como voltar. Ele não precisou ninguém pegar na mão dele e dizer: vamos. Não. Diz a Bíblia que, caindo ele em si, disse: na casa do meu, ele sabia o caminho. Tem muitos desviados aí, irmão, que sabem o caminho e ficam: ninguém me visita, vai ficar reclamando, porque sabe o caminho, sabe que está desviado, sabe que está errado, sabe onde é a fonte, mas não quer. Não quer. Não quer. Agora tem muita ovelha perdida que não sabe o caminho. Como eu era, não sabia nem o que era 1 Coríntios, eu achava que era time de futebol. Minha esposa falava: eu não sabia, eu estava perdido. Agora, quem conhece, irmão, e quer sofre, mas não quer cair em si. Deixa o pai saiu em busca do filho. Não foi. O pai ficou na posição dele. Disse: olha, eu tentei ensinar ele aqui, eu dei amor para ele aqui, eu tentei mostrar a verdade aqui. Se ele não quis, a vida vai ensinar. Então tem muitas pessoas que estão lá fora que a vida vai ensinar. Agora, as ovelhas perdidas que não encontram o caminho, nós devemos buscar. Essa é a diferença da ovelha perdida. Jesus deixa até as 99 para ir buscar. Agora, quando é conhecedor, sabe a fonte, já bebeu dessa água, já fez tudo, e quer que fique paparicando, aí não, né, irmão? É aquele ditado que diz: é o cascudo mesmo. Sabe, conhece, mas não quer. Então esse, irmão, esse a gente ora, porque se tem uma coisa triste é pregar para desviado. Já viu isso? Hã? Já pregou para desviado? Ô irmão, eu sei. Oh, mas eu sei. Ah, mas eu sei. Ah, mas eu sei. Oh, então tu sabe tudo, então por que tu não faz? Eu não tenho força. Mas ele sabe. Agora a perdida não. A perdida está perdida, ela tenta voltar e não consegue, porque ela está perdida. Vocês entenderam a diferença? Sim. Amém? Amém.